Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva. Para quem já está acostumado, né, com o podcast da LE, falando do basquete brasileiro, do novo Basquete Brasil, a gente apresenta agora um novo conteúdo, né, dentro dessa plataforma de podcasts, que é o Copeiro Futebol Clube. É o nosso novo podcast, nosso novo podcast, né, no singular, que vai falar das competições internacionais, né, envolvendo seleções, no caso, as eliminatórias da Copa do Mundo, que já está começando, né, da Copa do Mundo masculina, Copa América, até se a gente conseguir da Liga das Nações, né, da UEFA. Mas hoje, nesse primeiro episódio, que dando pontapé inicial, a gente vai falar sobre Copa do Mundo de futebol feminino, né? Porque enquanto tá rolando a Copa América aí, eu não tô nem aí pra Copa América, na verdade, porque a Copa do Mundo de futebol feminino vai começar. E Copa do Mundo como diria Galvão Bueno, né? Copa do Mundo é outra coisa, Copa do Mundo é coisa séria, amigo. E a gente vai passar aí provavelmente uma hora e pouco aí desse podcast para falar sobre a 8ª edição da Copa do Mundo. Comigo eu tenho a honra de contar aqui com a presença dessas duas excelentes jornalistas, né, que está comigo aqui. Como diria aquela música famosa, né? Convoquei as amiguinhas e tu sabe que ela vem. Ela vem, na verdade, elas vêm, né? Porque temos aqui Carol Firmino, que já acompanha a Locomotiva Esportiva há bastante tempo, né? Até surpreendente que a gente nunca tenha feito nenhum trabalho junto, assim, dentro da Locomotiva. Sou super fã. E também Érica Alfaro, que já passou por aqui, deu sua contribuição, que também sempre está solícita à Locomotiva, que vai nos ajudar nesse grande trabalho aqui, que é comentar a Copa do Mundo de futebol feminino. Primeiro, vou dar uma saudação aí para você, Carol Firmino. Oi, Fábio. Obrigada pelo convite, primeiro, né? E vai ser muito legal falar sobre a Copa do Mundo de futebol feminino. É o meu primeiro podcast e tô um pouco nervosa, mas acho que a gente vai dar conta aqui, nosso papo. A gente já é amigo de longa data, nós três. E espero contribuir aí com várias informações. Fiz uma puta pesquisa. E vamos lá, então. Tá, não pode falar palavrão nesse podcast, tá? Ai, não pode? Claro. Não pode. Porra nenhuma vai falar. Mas... não, pode falar. Fala o que você quiser, sinta-se em casa. Pequenos palavrões. Faz de conta que você tá na sua casa, viu? Faz de conta que eu tô no campo, na quadra, alguma coisa do tipo, assim. Daí... Tá bom, então agora, Érica Alfaro também, seja bem-vinda novamente, né, Locomotiva. Oi, Fábio, oi, Carol, é um prazer estar aqui falando desse assunto que é tão caro pra gente, né, nesse momento de efervescência de tantos assuntos e tantas controvérsias sobre o futebol feminino e a relação desse tema com o nosso dia a dia, com o nosso exercício profissional. Então, é um prazer estar aqui falando disso com vocês. Você viu que a Érica é séria, né, Fábio? Você viu que a Érica é séria, ela puxou um assunto, assim, pra seriedade e eu fiquei aqui falando groselha, mas vamos lá. Que eu preciso me soltar, né, gente? Começando sério, depois a gente entra no clima. A gente tem 1 hora para deixar a Érica aí soltinha, esse podcast. E vamos começar então, né, já que já enrolamos demais aqui, vamos falar da Copa do Mundo, que chega aí, como eu já falei no início, a sua 8ª edição, né, que já começou lá em 1991 na China, passou depois em 95, teve na Suécia, 99 e 2003 nos Estados Unidos, 2007 voltou à China, 2011 foi para a Alemanha, 2015 a última edição foi no Canadá. A gente vê, né, historicamente, que Estados Unidos é a principal potência do futebol feminino nessa era de Copa do Mundo, né, com 3 títulos, seguido aí da Alemanha, Japão e Noruega. Érica, né, você que
viu bastante, né, o histórico da Copa do Mundo de futebol feminino, pode dizer, né, pra gente desse destaque? Bom, eu acho que é importante lembrar que apesar de 91 ter marcado o começo do futebol feminino na Copa do Mundo da FIFA, existiam competições não oficiais, assim, lá pela década de 70, né? Aqui no Brasil, por exemplo, era um período que a gente estava vivendo a proibição das mulheres jogarem futebol, né? Um decreto-lei da era Vargas, e que a Copa do Mundo masculina começou lá em 1930. Então, foram aí mais de 60 anos até que a FIFA desse esse reconhecimento e desse esse start numa modalidade tão, para o nosso país, assim, né, tão importante, tão popular. E aí, lembramos que as melhores colocações do Brasil foram vice-campeonato em 2007 na China, e a terceira colocação em 99 nos Estados Unidos, né? Apesar da gente ter a Marta, que é a maior artilheira da história das Copas, né? São 15 gols. A gente nunca colocou as mãos nesse prêmio. Nunca chegou lá no lugar mais alto, mas quem sabe, né? Pois é. E legal lembrar também que mesmo que em 91, né, tenha começado a Copa, nas Olimpíadas as mulheres só puderam jogar a partir de 96, né? Então foi assim, bem emblemático isso, bem marcante pelo que a Erika falou, né, por conta da proibição. Então foram degraus conquistados assim aos poucos. E foi em Atlanta, né, essa primeira participação das mulheres em Olimpíada, inclusive, que já era talvez o principal, não vou dizer o principal esporte feminino nos Estados Unidos, né, no caso. Seria tipo teve no Pan-Americano aqui do Rio de Janeiro, né, que teve futsal, por exemplo, que o Brasil conquistou o título. Uhum. Bom, então é legal a gente perceber também como que é um fenômeno recente, né? Se ao mesmo tempo que a gente tem essa tradição no futebol masculino de copas e títulos, no feminino a gente está só começando, né? São 1991, muita gente já era adulto, né? Muita gente que está acompanhando hoje já era adulto quando isso começou. Então, é interessante acompanhar esse processo histórico de expansão e de crescimento mesmo, em popularidade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as curiosidades dessa edição, mas perceber como que é um fenômeno recente que vem ganhando espaço nas pautas, assim, tanto da sociedade quanto da mídia. E aproveitando também, até por conta do tema, né, que a gente está falando agora, de histórico, né, da Copa, não sei se vocês viram, tá rolando uma exposição muito bacana no Museu do Futebol, lá em São Paulo, chamada Contra-Ataque. É uma exposição sobre a história do futebol feminino. E aí, dando uma olhada, assim, até me deparei com uma fotografia que mostrava que as bolas de futebol utilizadas, né, as bolas utilizadas na Copa do Mundo de futebol feminino eram as mesmas da Copa do Mundo de futebol masculino, que em 2015 que passaram a ser feitas, né, passou a ser feito um layout diferenciado e tudo mais para a competição feminina, assim. Então, achei bem bacana isso. Eu não tenho certeza se foram em todas as Copas, mas logo no início eram as mesmas bolas, assim, exatamente as mesmas bolas com o nome da competição ali e tudo mais. Então, até pensando na parte técnica mesmo, né, tudo é muito recente, né? Desde da bola até a preparação das seleções e tudo mais. E a gente... Desculpa, pode falar. Pensando em primeira vez, assim, lembrando da bola, a gente pode fazer um link com o uniforme, né? É a primeira vez que a Nike faz um lançamento exclusivo e comercializa um uniforme feminino, faz uma campanha, tal, vendendo online e tudo mais. Então, acho que é marcante nesse sentido de você consumir um produto que você se identifica e mostrar para o mercado, né? A gente sabe que
que sem o capital aí dos patrocinadores, dos investidores, é difícil evoluir com uma modalidade. Então, acho que 2019 realmente é um marco nesse sentido de primeiras vezes, né? Para a competição no geral, né? Acho que é um marco mesmo. Bom, vocês falaram de expansão, né? A Erika principalmente falou de expansão, né? Da Copa de 91 até 2015, né? Muito de expansão aconteceu também, né? Com as seleções participantes, né? Da Copa do Mundo. A gente teve aí 91 e 95 12 seleções apenas, né? Aí de 99 até 2011, 16. Aí a partir da última edição no Canadá, tem 24 seleções. Analisando o que foi, né, a última Copa do Mundo, vocês acham que foi uma expansão positiva em termos técnicos, né, para a Copa do Mundo? Ou é um número que ainda, por conta do baixo desenvolvimento do futebol feminino em alguns países, atrapalha um pouco a questão técnica, né, no Mundial? Eu não sei se atrapalha, não. Inclusive, eu acho que pode incentivar. Pensando que a gente está começando nesse movimento de patrocínio, de reconhecimento da torcida, acho que isso é bem realmente no princípio, de conhecer as jogadoras, das marcas apoiarem, da televisão, a internet, enfim, né? Agora a gente tem novas possibilidades de transmissão e de acompanhar as notícias, mas a gente pode trazer o dado da Jamaica, que ela ficou de fora é a primeira vez que ela está no Mundial, e ela tinha sido desclassificada do ranking mundial da FIFA, e agora em 2014, que foi a Fundação Bob Marley, patrocinou a equipe para que ela voltasse. Então, a Jamaica ficou sem futebol, a federação cortou o financiamento da equipe feminina e deixou de fora, assim, total. Então, a chance de trazer essa equipe para um campeonato de expressão, dar oportunidade da população conhecer, aqui no Brasil, que a gente já tem essa popularidade do futebol, tá passando na televisão pela primeira vez, né? Vai passar na Globo. Acho que dá oportunidade mesmo das pessoas conhecerem mais, acompanharem mais. Eu acho que isso é o começo para que as seleções evoluam tecnicamente. Não acho que esse aumento de número vai ser negativo nesse sentido de diminuir a qualidade técnica. Eu acho que nesse começo a gente tem que pensar na expansão e depois ir aprimorando cada elemento. Eu concordo com a Erika. Eu acho que não só pensar na questão técnica, eu acho que isso não interfere de maneira negativa, pelo contrário, eu acho que dá mais visibilidade para as jogadoras, né, dá mais oportunidade. E eu acho que a gente tem uma questão bem forte aí da representatividade, né? Que quanto mais meninas verem mulheres jogando bola, né, se identificarem com atletas de seus países, por exemplo, eu acho que isso traz mais identificação e isso traz mais motivação e talvez isso coloque mais meninas praticando, né, o futebol. Como a Erika falou, a gente tem um histórico muito recente de disputa, né, de campeonatos oficiais. Então, é importante que existam oportunidades, exista essa oportunidade para que várias equipes possam participar. Claro que vai ter uma diferença técnica ali, mas eu acho que isso acontece também dentro da Copa do Mundo de Futebol Feminino, quando você pega seleções que têm investimentos diferentes, seleções que têm históricos diferentes, jogadores, etc. Então, pensando no futebol feminino, eu acho que é o mesmo cenário, lógico, né, com salvas algumas diferenças, mas eu acho tão importante quanto ter essa quantidade de equipes, para poder dar mais visibilidade, não só da gente aqui conhecer outras seleções, conhecer jogadoras, né, que a gente nunca ouviu falar, mas das meninas se identificarem com jogadoras do seu país mesmo, sabe? Então, né, lá na Jamaica, enfim, que uma menina se identifique com a jogadora da seleção dela e que isso faça com que ela tenha mais vontade de jogar futebol, que ela conheça o esporte, né? Porque quanto mais equipes participando, mais se fala, né? Então, eu acho que de maneira alguma isso é prejudicial, não dentro de um histórico tão recente
de Copa. Legal. Mais algum destaque aí de histórico, né, da Copa do Mundo vocês têm ou já posso adiantar? Bom, eu acho que a gente podia... Opa! Desculpa. Acho que a gente podia lembrar alguns recordes legais, assim, de ressaltar. Eu já falei que a Marta, ela é a maior artilheira, né, da história das Copas. Ela tem 15 gols. A Formiga, gente, ela tá com 41 anos e ela vai jogar a 7ª Copa. É um número muito marcante, pensando que a gente tem 8 Copas na história e ela jogou 7, né? E aí ela também vai se tornar a jogadora mais velha, né? Porque antes era a Christy Rampone, dos Estados Unidos, ela tinha 40 anos quando ela jogou, e agora a Formiga vai jogar com 41. Outra coisa interessante é que Brasil, Alemanha, Japão, Nigéria, Noruega, Suécia e Estados Unidos já contam com 7 participações. Então aí estamos acompanhando a seleção masculina, já que a gente nunca ficou de fora, né, do torneio mundial. As mulheres também trazem essa marca aí para o nosso país. Eu estava dando uma olhada também, a Formiga, se ela... A Formiga ou a Marta? Deixa eu dar uma checadinha aqui. A Marta, se ela completar mais 2 gols nessa Copa, ela ultrapassa inclusive o Kobe em quantidade de gols, sendo a maior artilheira independentemente do gênero, assim. Então eu achei muito alemão, bom, né? E estava dando uma olhada também que essa Copa, pensando no que a gente falou, né, de ano histórico, teve a maior venda de ingressos. Serão 33 partidas e a maior venda de ingressos da história da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Sim, incrível pensar que esse recorde também era nosso com o Ronaldo, né? E aí depois veio o alemão, ultrapassou ele. E quem sabe a gente volta aí pro topo geral com a Marta. Não duvido, faço minhas apostas e voltaremos. Eu também, gente, torcendo muito, inclusive. É que, pelo menos, só faltava ser em cima da Alemanha também, igual o Close fez contra o Brasil, né? Nossa, pelo amor de Deus, chega de Alemanha. Vamos tirar esses 7 gols aí, será? Não? 7 gols da Marta, será, gente? Vixe. Nossa, a gente tá postando alto. Se acontece o 7-1 no futebol feminino, aí então o negócio fica complicado. Bom, vamos falar então, né, dessa edição agora da Copa do Mundo de 2019, que acontece pela primeira vez na França. Ela começa aí dia 7 de junho, vai até o dia 7 de julho, com 6 sedes, não é isso? Ou 8? 8 sedes, são 8 sedes. 1, 2, 3, isso. Com 8 sedes, a França aí vai... As cidades que vão sediar a cidade de Rennes, Le Havre, Paris, Rennes, Valenciennes, Montpellier, Lyon, Grenoble. Vai saber como é que chama. Eu tentei Grenoble. treinar esses nomes aqui, mas eu deixei pro Fábio, porque meu francês não tá. Gente, eu não queria falar que eu estudei antes pra não deixar vocês chateados. Não, mas mentira, eu também não sei falar nenhuma, só Paris. E faltou a cidade de Nice também. Dessas 8 aí. E ficaram interessante. Acontece na sexta, né? A abertura acontece na sexta agora, com estreia da França e Coreia do Sul. No dia 7, né? O Brasil começa jogando no domingo. Isso. Pega já primeiro jogo. E eu observei aqui dessa distribuição, né, de sedes na França, que não foram... talvez tenha sido um pouco diferente do que talvez se tivesse um Mundial masculino, seria diferente na distribuição de cidades sedes na Copa do Mundo. Porque dessas 8 aí, não, na verdade, vou fazer ao contrário nessa frase. Das 10 cidades mais populosas, né, da França, 5 ficaram de fora dessa escolha aí das cidades sedes, né? Marselha, Toulouse,
Nantes, Estrasburgo e Bordeaux. Se você for ver assim, foi uma distribuição das sedes. Se você ver no mapa também, tem aquelas sedes ao norte e as sedes ao sul, né? Não tá, tem uma distribuição meio que dividida assim. E ficou de fora, né? Cidades importantes da França, estádios importantes também, né? Como o estádio de Marseille, por exemplo. Como é que vocês veem assim essa distribuição? Não sei, não sei se isso foi proposital ou não, mas é estranho, porque se for pensar que a gente está em busca de cada vez mais público, né? Algumas cidades-chave ou alguns estádios-chave, assim, ficarem de fora. Eu não sei, acredito que isso não tenha interferido em nada, porque a gente viu que foi a maior venda de ingressos, né? Mas não sei dizer, não sei opinar, não posso opinar. Talvez seja estratégico, né? Não sei se a FIFA divulga os critérios de escolha dos estádios, por exemplo, né? Essas cidades que o Fábio falou, como Toulouse, sim, tem até uma tradição, se a gente for pensar na história do futebol, assim, com clubes conhecidos e populares, mas não sei se é uma coisa que a FIFA deixa claro, assim, né, para o público. Eu peguei aqui das equipes que participam da primeira divisão francesa, né, do futebol feminino. A gente tem Lyon, né, que é o grande time, né, do futebol feminino na Europa, do mundo, né, dos times de futebol. E a gente tem Paris, Montpellier, que também tá, né? Mas, por exemplo, o quarto colocado da última temporada, que é Bordeaux, não tá, né, como sede da Copa do Mundo. Dijon, né, que na verdade, Metz. Então são cidades que respiram já um futebol feminino, no caso de Bordeaux, por exemplo, mas que estão de fora também da Copa do Mundo. Fica aí essa curiosidade, né? Então, às vezes, pensei agora, de certa forma, até vale a pena fazer uma reflexão sobre levar o futebol para cidades que não tenham tanta tradição de futebol feminino, porque isso acaba colocando a cidade em contato, né, com aquele momento, né, é único, é mágico, tudo mais. Então, de repente, não foi pensado dessa forma, mas de alguma maneira isso pode ser positivo nesse sentido, né? Pensando que foi um sucesso a venda de ingressos, acho que até funcionou, né? Mas existem, acho que esses dois lados, esse que você ressaltou, Carol, de levar para cidades que nem tem tanta tradição, mas também poderia ser muito legal pensando que o público que está acostumado apoia mais, conhece mais as jogadoras, se identificam mais com os nomes, né, com a seleção, mas enfim, acho que... né, em si, né, tipo, pensando nessa coisa do espetáculo mesmo. Isso, uma cidade maior, em estádios maiores, seria... mas de qualquer forma, então a gente já sabe que o efeito foi positivo e é só esperar que esse espetáculo também seja nessas cidades, apesar de menos populosas. Então, mas fica aí, né, essa curiosidade da Copa do Mundo, que... Outra curiosidade também que eu vi é que o mascote dessa Copa do Mundo é Eti. E ela é filha do Futix. Que foi o mascote da Copa de 98. Muito bem bolado isso aí. Ela é uma gracinha, né, gente? Achei fofa. Vocês sabem que espécie é essa? Não sei, é um passarinho, né? Uma passarinha. Uma passarinha, acho que é uma passarinha. É que o Futix era um galo, né? Ela é uma galinha. Não parece muito, né? É filhote de galinha. Como é que chama o filhote de galinha? Pintinho. Pintinho! É uma pintinha, gente. Eu me encontrei nessa dúvida, porque o macho é galo e, né, o pintinho, teoricamente, né, no masculino. Mas o feminino do pintinho, nunca ouvi falar. Olha só, que coisa, nunca pensei nisso. Pois é pra ficar na cabeça isso aí. Tá vendo, Se alguém souber, quiser mandar depois pro Fábio contando.
Aí ele posta lá na página do Face. Até nisso, o nosso conhecimento passado pro feminino é mais escasso, né? Triste. Exatamente. Que coisa. Outra curiosidade para vocês, né? Bom, mais uma terceira curiosidade que eu passo, depois eu passo para vocês, né? Que nessa Copa do Mundo, das 24 seleções, 9 serão treinadas por mulheres. Também um debate, né, que é feito não só no futebol como nos outros esportes, a falta de treinadoras, né, nesse caso, tanto até mesmo né, no esporte feminino. Gente, isso é muito complicado, né? Se a gente for pensar toda aquela polêmica que aconteceu com relação às jogadoras e a saída da Emily, né, do Brasil. Se a gente for pensar que o Vadão tem um retrospecto bem abaixo da expectativa, né? A última vitória da seleção com o Vadão foi em julho de 2018, são 9 derrotas desde então. E se a gente for pensar no nível de exigência que a gente está acostumado acompanhando a seleção masculina, né? Que treinador sobreviveria a 9 derrotas consecutivas? Então, é bem complicado pensar que o futebol feminino quer dar visibilidade para as atletas. A gente advoga, né, em favor dessa causa da representatividade e tal, e quando a gente vê esse cargo, que eu acho muito importante a gente observar os times também através dos treinadores, e esse número é muito pouco expressivo, é muito abaixo de uma coisa louvável, assim, para incentivar a ocupação de espaço mesmo, o técnico é um chefe, é um comandante, a gente até usa, né, comandante da equipe, e tirar da mulher esse espaço na categoria feminina, eu acho uma coisa bem triste, bem grave também. E se a gente pensar que, não sei, tipo, a Emily começou o trabalho dela ali, não teve muito tempo para desenvolver o que ela queria, né, o que ela tinha em mente. E realmente, imagine o Tite com 9 derrotas seguidas, né? Se isso já não seria considerado uma crise, né, dentro da seleção e tudo mais. E pré-copa ainda, né? Isso, e a Emily tá arrasando, né, lá no Santos, né, com a equipe feminina. E será que se ela não tivesse tido mais tempo, né, não teria desenvolvido melhor esse trabalho e tudo mais? A gente tem o Vadão ganhando, né, a Copa América lá, que nem você falou, no ano passado. Mas eram times muito, muito fracos, né? Times que estavam bem abaixo do Brasil. Tanto que foram 7 vitórias, né? O Brasil ganhou invicto. Mas o trabalho, né, que foi feito antes, ali em 2016, um pedaço de 2017, foi com a Emily. Então, eu concordo super. Acho que mais mulheres tinham que ter esse espaço à frente da seleção, para a gente poder dar essa oportunidade também, não só para as jogadoras, mas para a comissão técnica mesmo, né? Pensando numa gestão do esporte mesmo. E eu queria fazer uma observação aqui. Eu cometi um erro horrível e vocês não me corrigiram. Eu estou com a cabeça lá no basquete e falei que a Marta superaria o Close. O Close. Eu atribuí a uma falha do áudio. Eu também, porque eu não tinha percebido. Eu pensei, Kobe? Ela falou Kobe, mas eu não percebi assim. É o Close. É isso. Ai, que coisa. Mas voltando na Emily, eu só queria falar mais uma coisa, que para sinalizar assim como foi negativa a saída dela, basta a gente observar o movimento que causou no elenco, né, gente? Porque a gente sabe muito bem que um treinador, por mais que ele tenha todo o conhecimento do mundo, toda a técnica, tática, ele só vai para frente se ele tiver fechado com o elenco, né? E pelo visto, pelas manifestações, né, para quem não acompanhou na época,
a Cristiane chegou a anunciar, e outras jogadoras, que não ia mais jogar pela seleção, que foi uma decisão que abalou bastante o grupo. Então, essa reação mostra pra gente que talvez esse trabalho estava sendo positivo para as meninas, e aí uma decisão que abalou assim mesmo. Foi divulgado na mídia, elas abriram isso, né? E não só o fato, assim, eu fico pensando, beleza, a Emily ficou ali um tempo, saiu, mas essas mudanças, sabe? Não existe no Brasil um investimento, assim, pensando no geral, mas falando agora da seleção feminina, não existe desenvolver um trabalho ao longo de anos, né? Não adianta você querer deixar um técnico ali durante um ano, durante um ano e meio e achar que vai ter algum retorno, assim, imediato, porque é um trabalho que leva tempo, né? Ah, sim, não é como clube, né? 4 anos, né, para o time ganhar um título, às vezes pensando num clube e não na seleção. Imagina na seleção, na questão da seleção feminina, que se encontra poucas vezes, que costuma ter uma preparação como a masculina, os amistosos só aparecem, assim, próximo, né, da Copa, enfim. Das competições maiores, né? Isso, Alô, Fábio? Bom, a gente vai falar da seleção brasileira um pouco mais para frente, né? Inclusive com a análise dos grupos e tudo mais. Mas aí algum outro destaque, né? Ou curiosidade dessa edição da Copa do Mundo? Gente, eu tenho uma coisa para falar que me chocou bastante, assim, é lógico que a gente tem conhecimento que esse tipo de abismo existe, mas eu não tinha os números e não sabia que era tão grande. Vou falar os números aqui para vocês. Que nesse ano, em 2019, a FIFA anunciou que dobrou os recursos para a Copa Feminina. Aí a gente pensa, nossa, que bacana, né? Dobrou. Mas assim, em 2015, eram 2 milhões de dólares para seleções vencedoras. Agora passaram para 4 milhões. E no total, para a competição, eram 15 milhões e passaram para 30 milhões. E pensando mais uma vez, né, que é a base de comparação que a gente sempre faz na masculina, quando a França foi campeã da última Copa, foram 38 milhões. E o recurso total de investimento na competição são 400 milhões. Então, pensar de 4 para 38 e de 30 para 400 é, assim, gritante, né? Menos de 10%, assim, o valor da campeã. Então, a FIFA também destina menos de 1% dos recursos para a categoria feminina. Então, assim, já é um indicativo de por que a gente tem tantos problemas estruturais, assim mesmo, para as mulheres no futebol. Não, esse valor é em dólar? É em dólar. Uhum. Tá. E aproveitando também a deixa da Érica, esse ano uma jogadora da seleção da Noruega, deixa eu ver se eu consigo falar o nome dela aqui certo. Fala sua Ada. Hedgerberg. Ela é artilheira, né, da Champions, ela joga no Lyon. Uhum. Ela tem mais de 53 gols na última temporada. Ela foi a primeira a vencer a Bola de Ouro agora, né, a primeira vez que teve a premiação, né, para mulheres. E ela se recusou a jogar com a seleção, porque mesmo que a Federação Norueguesa tenha assinado um termo, né, pela igualdade e tudo mais de gêneros no esporte, e sendo o futebol o esporte mais popular ali entre meninas na Noruega, ela acredita que ainda não se viu mudanças efetivas, assim, isso não teve um efeito, nenhum tipo de progresso. Então, como militante, né, da causa mesmo, ela resolveu abrir mão da participação dela na seleção da Noruega. E aí, assim, questiona-se muito essa movimentação em outras seleções, né, que precisa, assim, das mulheres se posicionarem mais, né, das jogadoras se posicionarem mais. Eu acho que existe medo, existe dificuldade, até porque já é difícil você encontrar espaço, né, dentro do futebol. E ainda ali você vai militar por uma causa que muitos acreditam que não vale a pena, ou que futebol feminino nem é esporte, né, como a gente escuta muito por aí.
Então, eu acho que existe um receio mesmo de se envolver, né? Então, talvez falte um pouco mais de segurança, um pouco mais de ousadia, né, nas meninas para se posicionarem. Não sei se dessa maneira radical, mesmo achando que às vezes é algo necessário, mas falar mais, né? A Marta tá ali, né? À frente da ONU ali, como é que é mesmo o cargo dela que ela tem ali? De Ela embaixadora? representa a ONU Mulheres pela Igualdade de Gêneros, né? Isso. Então, assim, a gente tem ali uma, né, baita representante e eu acho que talvez falte um pouco, né, de posicionamento, né, De denúncia mesmo, né? De falar, essa expor. movimentação de denúncia, porque é um absurdo, né, esses números que a Erika falou, assim, nossa, dobrou, mas, gente, são 38 milhões de dólares, né, e a gente, para os homens e 4 milhões para as meninas, para as mulheres. Então, são números bem distantes, assim. Então, de certa forma, ter O essa valor, competição dentro dessa Olimpíada, a gente vai vendo como realmente o ano de 2019 está sendo histórico, não só nessa questão de visibilidade, mas das mulheres começarem a perceber, tipo, peraí, tem alguma coisa errada, né? Faz muito tempo que tá errado. Quem sabe, né, numa próxima edição tem algum efeito e mais meninas, mais mulheres comecem a se posicionar, né? Mais jogadoras comecem a tomar essa frente mesmo, né? Pensar no esporte socialmente, né? Pensar ali politicamente e tudo mais. O papel político delas mesmas, né? Enquanto representantes de uma causa. E você falou, Érica, dos 4 milhões, né? É um valor abaixo do que o último colocado da Copa do Mundo masculina recebeu na Rússia. Pior ainda. Só queria fazer um comentário sobre essa questão da Ada. Não sei se vocês viram a entrevista da Marta sobre isso, né? Porque, como a Carol falou, que representante que a gente tem aqui no Brasil. A Marta é um fenômeno, assim, de proporções estratosféricas. É incrível o que ela representa, o ícone que ela se tornou, assim, né, pro futebol feminino. Aí, não sei se vocês viram a entrevista, que ela fala, assim, que é uma decisão muito grande essa que a Ada tomou de se privar, privar ela mesma de ter a oportunidade de viver isso, sabe? E também ela falou assim, achei bem simbólico, que ela não pode comprar essa briga sozinha, que sozinha ela não vai chegar onde ela pretende. Então, assim, foi um ato isolado, não foi acompanhado por companheiras, não foi... não sei se tomou as proporções que ela queria que tomasse. Então, acho que vai ser uma coisa ruim para ela. E é bom até para gerar esse tipo de discussão, né? Tipo, sim, nossa, gente, a Noruega é um dos únicos países que tem a equiparação salarial e ela não tá satisfeita e ela tá certa de lutar pelo aquilo que ela acredita, mas a própria Marta, que tem esse peso tão grande, disse que sozinha ela vai chegar aonde, né? Então, eu acho que isso reflete um pouco do que eu falei, de que falta essa compreensão de como o esporte ele também é social e também é político, entendeu? Uhum. Se houvesse essa. Se a gente tivesse desde sempre, né, essa mentalidade, e se as jogadoras fossem educadas para ter essa mentalidade também, talvez a atitude dela tivesse sido acompanhada por outras, né, jogadoras. Mas já é tão difícil ter esse espaço dentro do futebol feminino, né, como a Marta falou. Como que ela sozinha, né, vai conseguir trazer essa mentalidade ou de certa forma causar um impacto assim? E aí tem aquela pergunta, né, o futebol, né, feminino não é valorizado porque não tem investimento, ou ele não tem investimento porque não é valorizado, né? Então, tipo, o ovo e a galinha, né? Tipo, o biscoito lá, tostines e tudo mais. Porque é bem isso, assim, a gente não tem esse investimento como tem na Copa do Mundo masculina, e aí, não tem porque as pessoas não acompanham, mas será que as pessoas
acompanhariam mais? Será que as pessoas não acompanhariam mais se não tivesse um investimento maior, uma preocupação maior, né? Uma estrutura até, né? Tudo mais. Então, a gente vai falando assim, parece que vai surgindo cada vez mais pontos, né? Polêmicos e para se pensar, para se refletir, porque parece que é um buraco sem fim, assim, né? De discussões sobre futebol feminino. Pois é. Infelizmente a gente não tem tanto tempo assim, né, para falar nos podcasts. Mas vamos dar sequência aí, né? A gente já expôs muito aí, né, de alguns problemas ainda presentes no futebol feminino, né? Até mesmo na Copa do Mundo. E agora é hora de falar, né, da competição em si. Inicialmente aí as eliminatórias, né, para a Copa do Mundo, se é que pode se chamar, né, eliminatórias, mas elas foram diferentes, né, em cada confederação, né, em cada continente. No caso da Conmebol com CONCACAF, a Federação da Ásia, da África e da Oceania, as equipes foram definidas nas Copas continentais, né, Copa América, a Copa Ouro da CONCACAF, qual que é o nome daquela da África mesmo? Campeonato Africano, né? Isso, Copa Africana de Nações, acho que chama. Copa da Ásia e Copa da Oceania. No caso da UEFA, foram eliminatórias, né? Até por conta do maior desenvolvimento do futebol por lá, né? E do número de vagas, né? Sim. Já tem uma Eurocopa já definida, acredito que tem até eliminatórias para a Eurocopa. Então, tem um desenvolvimento maior e melhor no continente europeu para ter essas eliminatórias, por ter... É um esquema bem parecido com para a Copa do Mundo masculina, né? Diferente das outras confederações. O Brasil conquistou a vaga ganhando, né, a Copa América 2018. Como a gente falou, foi bem fácil, assim, foram 7 vitórias e conquistou para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas também do ano que vem, né? É importante ressaltar também que o segundo colocado da Copa América foi o Chile, que é estreante aí, né, na competição feminina. A gente está acostumado a ver essas rivalidades regionais, né? E aí é Brasil, Chile e Argentina só pela Conmebol. São 3 vagas, na Europa são 8 e na América são apenas 3. E a Argentina veio pela repescagem. Sim, eu vou citar aqui as seleções de cada continente, né, para a galera perceber. Na Ásia são 5 vagas, né, chama até atenção isso, né, que se classificaram aí a campeã da Copa da Ásia de 2015, não. 2018. Enfim, 2018. Campeã da Copa da Ásia, Japão, com a vice-campeã China, né, as duas principais potências da Ásia. Aí tem aí a separação da Austrália, que é da Oceania geograficamente, mas no futebol é da Federação Asiática. O Japão, já falei. A Coreia do Sul e finalmente aí a Tailândia, que é até interessante, 5 vagas para a Ásia, né? A Conmebol, né, na América do Sul, são 2 vagas, mais uma para repescagem, que essa repescagem vai para enfrentar uma equipe da CONCACAF, se eu não me engano. Na África, na Federação Africana, a gente tem a Nigéria, que é dominante no continente, Camarões e África do Sul. Na Conmebol, como foi citado, né, Brasil e Chile, com a Argentina conseguindo a vaga de repescagem, né? A Colômbia, por exemplo, que é uma seleção que figura vez ou outra aí na Copa do Mundo, ficou de fora nesta ocasião. Na UEFA, eu vou pular, a UEFA vai ter muita seleção, vou pular com a CONCACAF. CONCACAF tem Estados Unidos, Canadá, as tradicionais seleções de Copa do Mundo e do futebol feminino, além da novata e estreante Jamaica. E na
Oceania, a Nova Zelândia, nada de braçadas ainda por lá, no masculino, no feminino, qualquer gênero, você vai ter a Nova Zelândia em primeiro lugar na Oceania. Agora vamos para a UEFA, eu tentei escapar, mas a gente vai falar aí da UEFA com 8 vagas, além do país sede, que é a França. Temos aí Alemanha, Escócia, que é estreante também, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Holanda, Noruega e Suécia. 24 seleções, né, divididas aí em A, B, C, D, E e F. Isso dá quanto? 6? Isso. 6 grupos. Isso. Tô bom de matemática. Tá bom. E aí, como é que vocês veem essa distribuição? Inclusive, a Ásia tendo 2 vagas a mais do que a África e... Na verdade, a África tendo mais vagas do que a Conmebol, por exemplo, né? É até estranho notar isso. É verdade, são 3, né, vagas pra gente. Realmente. O nosso grupo, assim, a gente tá com a Jamaica aí, que tá estreando. A gente tem a Itália e a Austrália, que também nunca levaram nenhum título, né? Como a gente falou, tá tudo concentrado ali nos Estados Unidos, na China. Mas essa divisão, assim, não sei se teve algum muito prejudicado, não. É que a gente toma como base sempre o que a gente conhece do futebol masculino, por isso que é estranho perceber que a Colômbia, Paraguai, Uruguai, que são países que têm tradição com os homens, ficaram de fora, e aí a gente só tem 3 vagas, com o Chile estreante, a Argentina que nunca passou de uma fase de grupo, né? Uhum. É estranho pra gente, mas acho que o futebol feminino é outra realidade no mundo, né? É basicamente isso, né? Porque a gente tem Estados Unidos, principal campeão, né? No masculino não chega nem perto. Pois é. Bom, vamos lá para os grupos, né? Pensando Alemanha e Espanha, não sei se a Espanha... Desconheço, assim, se a Espanha tem uma grande tradição no futebol feminino. Vocês sabem, Eric? Não tem. Nunca passou da fase de grupo também. Não tem nada, verdade. Nem sei nada. Nem chegou no terceiro lugar ali, nadinha. Pois é. Acredito que seja, inclusive, a segunda Copa do Mundo da Espanha. Ela disputou em 2015 e agora vai para a sua segunda Copa do Mundo. Vamos começar aí no grupo A, que tem França, Coreia do Sul, Noruega e Nigéria. Se a gente vê, né, historicamente aí a Noruega, né, uma seleção que já foi uma das grandes potências do futebol feminino, né, até metade da década passada, que está tentando aí voltar, né, a brilhar numa Copa do Mundo. A França, que é a país sede, né, e que talvez o pessoal esperasse um pouco mais do que elas fizeram na edição de 2015. Né? Tanto é que a França é a 4ª do ranking FIFA, né? Então é bem provável que essas 2 seleções sejam as a Noruega tem um título ali em 95, né? Uhum. A França é a 4ª do ranking da FIFA, né? Interessante. Sim, e ela foi 4ª colocada em 2011, né? Aí se esperava que ela ia crescer, né? Ia disputar o título em 2015, mas ela não chegou perto. Eu acho que no A aí a gente tem essas 2 seleções mesmo como favoritas, assim, né? Como destaque. No ranking, a Noruega chega a estar atrás da França, né, gente? A Noruega está em 12º. Mas com certeza não, né? A gente não pode falar assim de futebol, mas as favoritas são as 2. Jogando em casa ainda a França, né? Eu acho que o que se está fazendo com a seleção francesa, né, é algo parecido com o que foi feito no masculino em 98, né? Que ainda falta para a França, embora seja a 4ª no ranking FIFA, né? Falta para ela uma conquista grande, né? Para ela crescer e ser considerada importante por conta dessa conquista, como foi com o masculino em 98, ganhando em casa, né? Uhum. E
como a gente já falou, né, passou batido até, falando rápido, né, que a França tem em seu país, né, o time do Olympique de Lyon, que é o atual trideca campeão seguido da Liga Francesa, ou seja, ganhou 13 vezes seguidas o campeonato francês e ganhou 4 vezes seguidas a Champions League, né? Então é uma equipe com muita qualidade, tem muitas jogadoras no Lyon que não são da França, mas o Lyon é o Lyon, né? A Ada, inclusive, fez um hat-trick em 16 minutos na final da Champions League. Sim. E o Lyon, embora tenha tantas jogadoras de fora, também ele cedeu para a França 7 atletas para essa Copa do Mundo. 21 das 23 jogadoras que jogam na seleção atuam no futebol local. Algo que em outras seleções, como o Brasil, por exemplo, não se tem, né? Nem chega nem perto disso. Dentro desse grupo, né, a Coreia é a quarta força do futebol asiático, né? É até difícil a gente esperar alguma coisa dela de classificação. E a Coreia do Sul, assim como a França, né, tem maior parte de suas jogadoras vindas também da Liga Sul-Coreana. 20 das 23, né, vindo da Liga Coreana. 10 delas, inclusive, da mesma equipe, que é o Incheon Hyundai, que é uma das principais equipes da Coreia do Sul. Já a Nigéria, né, a quarta seleção desse grupo, ela domina o futebol na África, né, tem 11 títulos continentais em 13 disputados, mas quando chega numa Copa do Mundo, a situação fica mais complicada para a Nigéria. Ela nem aparece, né, entre os 20 primeiros do ranking. 38ª do ranking, né? Então é um duelo, é um grupo meio complicado, né, de se ver. Se você vê no ranking, por exemplo, a Noruega e a Coreia do Sul estão bem próximas, né, mas acredito que a Noruega tem mais condições de passar de fase, né? Vocês acreditam que vai ser França e Noruega mesmo, né? Bom, na minha opinião, sim, a gente pode contar com uma surpresa aí, quem sabe. E na minha opinião, se for alguém, seria a Nigéria, mas as duas são favoritíssimas aí do grupo A. Vamos para o grupo B. Aliás, só mais um destaque, né, da França. A treinadora da França, Corinne Diacre, ela é ex-jogadora, né, mas ela tem uma peculiaridade que ela já treinou uma seleção de futebol masculino, um time de futebol masculino, que foi o Clermont. Ela treinou por 3 temporadas, né, até 2017, que foi quando ela se tornou a treinadora da seleção feminina. Algo completamente complicado de se ver em outros lugares, né? Até mesmo no alto nível, né? Porque o Clermont também não é uma equipe de grande destaque. Acho que tem ainda mais aquele debate de treinadoras, fica ainda mais complicado quando se passa para o masculino. Uhum. Bom, vamos para o grupo B, que é formado por Alemanha, China, Espanha e África do Sul. Temos aí 2 campeões do mundo. Não. Só a Alemanha. Errou! É o Japão. Foram dois países que já sediaram uma Copa do Mundo. Mas eu acredito também que essas 2 seleções são favoritas para passar de fase também. Vocês veem uma Espanha ou África do Sul surpreendendo? Então, a África do Sul é estreante, né? E a Espanha, como a gente falou, não tem lá muita tradição. A Alemanha com certeza está despontando como favorita. A disputa é pela segunda vaga mesmo. Não sei se... A Alemanha é a segunda do ranking na FIFA. E a Espanha aparece atrás da Noruega, 13º. Eu não sei, assim, eu acredito que seja mesmo uma disputa pela segunda vaga. Eu arrisco aí, não sei, uma África do Sul, de repente, assim, brilhando pela primeira vez. Não sei. Acho que não. Apostando na zebra. Na zebra, gente. Tem que ter, né, gente? É verdade. Você tem razão, Carol. A Alemanha é segunda do ranking, né? Atual campeã olímpica, né? Que foi ouro em 2016.
16 atletas jogam na Bundesliga, né, no futebol alemão, com 5 representantes do Wolfsburg e 5 do Bayern de Munique, né, formando também uma base, pegando duas equipes do seu país. Dá para se destacar, eu vi um pouco dos vídeos da atleta Jennifer Marochan. Será da que Alexandra Pope. É as duas. Eu vi o vídeo, eu vi o vídeo da Marochan, que é uma atleta nascida na Hungria, mas ela foi criada na Alemanha, e é um destaque também do Lyon, o principal clube mundial aí, que eu vi muita habilidade dela, que é uma meia-campista ali, tem muita qualidade ali no passe, tem uns dribles bem da hora dela, no YouTube deu pra ver. E ela é a segunda melhor jogadora do mundo, né? Sim, exato. Ficou atrás da Marta. Ficando atrás da Marta, uma atleta de muita qualidade. E o grande momento da Alemanha, né, foi com a técnica Silvia Neid, que ela comandou a equipe no título de 2007 e depois no Ouro Olímpico, né? Aí depois que ela saiu, a Steph Jones assumiu, né? Mas ela teve um mau desempenho no Europeu de 2017 e aí o baixo aproveitamento dela, ela acabou saindo, entrando no lugar dela a Martina Tecklenburg, que é ex-meia atacante aí, que assumiu o cargo aí no começo desse ano, inclusive. Você falou que a Alemanha foi campeã em 2007 e 2003 também, né? Isso, exatamente. Em 2003 ganhou da Suécia na final, em 2007 ganhou do Brasil. Uhum. Aquele timaço, né, que tinha a Alemanha, com a Birgit Prince, inclusive. Birgit Prince, eu falei Prince, mas enfim. Inclusive a Alemanha tá num processo de renovação das atletas, né? Só tem 4 jogadoras acima de 30 anos, né? E nenhuma remanescente desses últimos títulos, inclusive. Uhum. A segunda seleção desse grupo, né, que é a China, também tem um histórico bom, né, de futebol feminino, principalmente no final dos anos 90, com medalha de prata em Olimpíada, vice-mundial no Mundial de 99. Ainda está, né, entre as 3 principais seleções da Ásia, mas já desceu bastante, né, a qualidade da equipe chinesa. Acredito que até por isso, né, que vocês esperam uma surpresa aí da Espanha, da África do Sul. A Espanha, por exemplo, ela está crescendo, né? Tem uma liga razoavelmente bem formada ali, tem o Barcelona que contrata boas jogadoras. Tem jogadoras brasileiras lá, inclusive. Sim. E a Espanha, ela quer dar um passo importante, né, no desenvolvimento aí, que é pegar essa segunda vaga aí, superar a China e a África do Sul, que é uma coisa que a Espanha no primeiro ano dela na Copa do Mundo ela não conseguiu, foi 2015. Acho que podemos passar para o grupo C. Pois é. Que é o mais importante, diga-se. Exatamente. Olha, eu nem vi. O grupo C formado por Austrália, Brasil, Itália e Jamaica. Não esperem coisas fáceis para a seleção brasileira, inclusive, torcedor. Mas aí, o que vocês acham, né? O que vocês esperam desse grupo que eu tô meio com medo, assim, né? Mas vale ressaltar que passam 2 seleções de cada grupo e as 4 melhores terceiras colocadas. Isso é algo que me aliviou um pouco, pelo menos pensando em ida para mata-mata. Passada com a Austrália ali. Acho que a Austrália pode ser um desafio, assim, para o Brasil. Acho não, eu acredito que será. Acredito que será o maior desafio, assim, do Brasil agora nessa primeira fase. A gente tem a Jamaica chegando aí pela primeira vez, né? Depois a Itália, que aparece ali no ranking 15º. O Brasil aparece em 10º. Então... A Austrália, inclusive, já eliminou o Brasil, né, gente? Exatamente. Eu acho que a Austrália vai ser aí a grande pedra no sapato aí na primeira fase do Brasil. Eu tenho até 2 observações, né, sobre 2 seleções desse grupo. A primeira observação é que a Austrália ela tá com um elenco bastante jovem para essa Copa do Mundo, né? Tem algumas jogadoras experientes,
eu vi aqui a Ivy Luick e a Lisa Devana, por exemplo, ficaram, né? Mas tem alguns destaques um pouco mais jovens, né? Como a Sun Kerr, que é uma das melhores atacantes da Liga Norte-Americana, né? Inclusive ela é a líder técnica, né, desse time aí. Candidata artilheira, né? Já aos 25 anos, já. Então é importante ficar de olho nela. E na preparação para o Mundial, né, a Austrália ela perdeu para os Estados Unidos e 2 vezes para a Holanda. Então é complicado esperar alguma coisa também pensando mais para frente, mas a Austrália acho que ainda tem condições de passar por essas equipes. Segundo ponto é que tanto a Austrália como a Jamaica ela tem bastante intercâmbio com o futebol norte-americano, né? Na Austrália tem 13 atletas convocados que jogam nos Estados Unidos, e na Jamaica, nas Reggae Girls, tem 10 jogadoras que atuam no futebol norte-americano. Porém, no caso da Jamaica, o destaque, né, é a dupla de ataque que é formada pela Jodie Brown e a Kadia Shaw. São jogadoras que a Brown tem 17 anos e a Shaw tem 22. Então elas podem aí sentir um pouco essa pressão numa Copa do Mundo, numa estreia de Copa do Mundo, né? Inclusive as duas ela ainda... Nova, né? 17 anos. Eu não sei, não vou lembrar o nome da jogadora agora, mas eu acho que a mais jovem em Copa do Mundo foi com 16 anos. Pois é, e a Brown foi a melhor jogadora jovem, né, eleita na Copa Ouro da CONCACAF. Era da Nigéria mesmo, a Ifeni... Ai, gente, eu não sei falar. Ifeni Chiedin, com 16 anos. 16 anos, né? E a Shaw, que tem 22, ela fez 19 gols, né, na Copa Ouro, na classificação da Jamaica para a Copa do Mundo. São duas seleções aí com intercâmbios dos Estados Unidos, né? Talvez isso engrandeça muito as duas seleções. A Austrália já tem essa... já está meio que garantida... Não é garantida, como é que fala, gente? Consolidada. Está consolidada no futebol. Consolidada. A Austrália está consolidada já no futebol e a Jamaica está buscando ainda aí, ambas aí com um intercâmbio nos Estados Unidos. Futebol legitimado. Isso, legitimado. Bom, e aí, vamos falar de Brasil? Vamos falar de Brasil, gente. Vamos falar de Brasil, um pouco mais de Brasil, inclusive. Brasil que está em 10º no ranking, né? Domina a América do Sul, né? Mas mundialmente já tem também 2 pratas olímpicas, vice-mundial, terceiro colocado mundial. Mas o que vocês esperam da seleção aí visando essa Copa? Bom, a gente vem com uma seleção bastante... Agora eu esqueci a palavra, Fábio. Consolidada? Não é consolidada. Não. Ai, gente, uma seleção... São poucas meninas jogando sua primeira Copa. Já é uma seleção mais... Experiente, exatamente. Uma seleção mais experiente. Tem poucas meninas que estão disputando a primeira Copa. Então, a gente tem, né, nomes que a gente já conhece bem. Aí pode ser a última vez que a gente vai ver Formiga, Marta e Cristiane jogando juntas. Então, a gente tem um time que vem de muitas derrotas, mas que, de certa forma, ganhou agora esses 15 dias, né, de preparação. Algo que, se eu não me engano, não tinha acontecido na Copa anterior, nem nas anteriores, de tanto tempo, assim, de preparação para a seleção feminina. Então, foram 15 dias agora juntas, né, treinando, né? Mais. A gente teve o problema aí da lesão da Marta, mas ela já retornou, né, aos treinos. Acho que ontem, hoje, apareceu uma fotinha dela com a bola já. Teve alguns desligamentos aí de jogadoras que... Acho que uma jogadora que sofreu uma lesão. Cadê o nome dela? Essa mesmo. Que joga no Corinthians, né? Isso. Peraí. Deixa eu checar aqui nas minhas anotações. Mas a gente tem, assim, jogadoras que estão jogando no Brasil, jogadoras que jogam na Europa.
Estados Unidos, então jogadoras que estão na ativa mesmo, assim, e que já tem uma certa experiência tanto de Copa do Mundo quanto de Olimpíadas. Eu acho que não vai ser uma Copa fácil, como eu falei. Elas, com essas derrotas que elas tiveram agora nesses últimos jogos, a gente poderia dizer já que, nossa, vai ser impossível, vai ser muito difícil, mas eu acho que esses 15 dias podem ter feito diferença, assim, para que elas pudessem se entrosar mais, porque eu acho que nesses últimos jogos o time não estava completo, tinha algumas jogadoras de férias, outras jogadoras estavam disputando outros campeonatos, então eu acho que a gente pode esperar grandes desafios, mas também acho que pode esperar tipo uma certa ousadia, assim, uma certa vontade mesmo. Inspiração mesmo, né? Isso. Se você pega o histórico, né, da seleção nesses últimos jogos, foram todas com equipes que disputam a Copa do Mundo nessas derrotas. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Japão, Espanha e Escócia. Tirando Espanha e Escócia, né, que são equipes novatas, né, dá para se dizer assim, no futebol feminino, foram grandes seleções concorrentes a título, né, para disputar o título com os Estados Unidos, por exemplo, e foram testes difíceis, né, mas que o Brasil não conseguiu ficar à altura, né. Acho que essa é o principal medo, assim, né, de quem observa essa preparação da seleção. E também a gente não tem muito, assim, o que esperar do Vadão, né? A gente não... Como ele vai montar o time, né? O que o Vadão tá fazendo lá? Ele tá fazendo? O Vadão é o nosso técnico. Gente, porque fica a pergunta aí. Ele teve algumas decisões... CBF. Desculpa, Érica, pode falar. Não, só tô brincando. Por que ele é o nosso técnico? Alguém nos dê uma resposta, por favor. É que ele teve algumas decisões equivocadas, assim, né, na formação do time que disputou esses últimos jogos. Então, assim, acho que, se não me engano, foi Andressa Alves, ela é camisa 10 lá no Barcelona, e ele colocou ela para jogar como lateral, não sei, e ela precisa fazer gol, né? Sim, então... é uma das principais atacantes da seleção, né? Exatamente. Então, assim, não sei o que esperar dele, né? Assim, acho que ele colocou ela como lateral esquerda e no Barcelona ela joga como ataque. Então, essa foi uma decisão equivocada. Quantas decisões equivocadas será que ele vai tomar, né, agora? Então, eu fico meio preocupada com isso, assim, porque por mais que as meninas se entrosem, a gente também tem um chefe ali, que nem a Erika falou, né? Um técnico para tomar essas decisões, e eu espero que essas decisões consigam colocar o time, né, em direção ao gol, no caso. É importante pensar também, eu acho que é uma coisa determinante, que, como você falou, talvez seja a última vez que a gente veja a Cristiane, a Marta e a Formiga jogando juntas, né? Muito provável. Então, acho que essas jogadoras tão marcantes, essa geração que trouxe o futebol feminino mesmo para o Brasil, fez história aí, querendo ou não, mesmo sem títulos, elas são grandes símbolos, né, do futebol feminino nacional. Então, talvez essa simbologia da última disputa represente muito para elas. A Marta, tenho certeza, competitiva como não vai querer encerrar a carreira sem ser campeã do mundo. Então, fase de grupo, eu acho assim que, por mais que a gente tenha tido alguns resultados negativos na preparação, acho que fase de grupo a gente pode esperar um resultado positivo. Daí pra frente jogar com muita dedicação mesmo. Uma curiosidade... Posso falar? Uma curiosidade é que a goleira titular desse ano, né, da Copa, é a Bárbara, aquela goleira que pegou aqueles pênaltis nas Olimpíadas. Não sei se vocês lembram que a Marta erra, né, o pênalti contra as australianas,
E a Bárbara pega os 2 pênaltis nas quartas de final das Olimpíadas. E é a primeira vez que ela vai como titular. Ela já foi para 3 Copas, mas ela não era titular. E agora a 4ª Copa dela como titular. Ela joga em Santa Catarina, no Kinderman. É isso aí, todo bom time começa por um bom goleiro, né? Começamos com a nossa goleira que pega pênaltis. Nossa, gente, eu fiquei tão nervosa naquele jogo. E o Brasil tem essas experiências, que você falou, a Marta, a Cristiane e a Formiga, principalmente nessas 3. Tem aí algumas jogadoras um pouco mais jovens, né, que também são destaque, como a Debinha, a própria Andressa Alves, que jogue pelo ataque, pelo menos, né, Vadão? E tem algumas jogadoras do banco também, né, como Letícia Santos, Kathleen. Outro destaque também, que eu acabei de perceber aqui, é que, diferentemente de outras seleções, né, o Brasil ele tem bastante atletas jogando um em cada lugar, por exemplo, né? Em ligas competitivas, né? Se você for ver, tem 6 que jogam no Brasil, mas tem 2 que jogam em Portugal, tem uma que joga na Itália, outra na Dinamarca, na Espanha, na França, Estados Unidos, tem uma que joga na Coreia do Sul, né? Sim. Então, isso é bom, né, por parte disso que a Erika falou de competitivo, também por ser de escolas diferentes, talvez, né, do futebol, mas também é algo complicado para se ter um trabalho coeso, né, do grupo, unidade, né, ter essa unidade. Acho que, como vocês mesmos falaram, né, esse tempo de treinamento aí vai ser decisivo e tomara que aconteça positivamente para a seleção brasileira, né, porque eu vejo que essa seria a única mudança assim, que poderia ocorrer, que transformasse o Brasil num desafiante ao título, que chegasse mais longe. Pensando no ataque também, né, voltando, né, nos nomes que a gente falou, falei da Marta e tudo mais, a gente tem 2 meninas novas no ataque, tem a Geise, ela tem 21 anos, e quando ela nasceu, aliás, quando a Formiga estreou em 95, ela não tinha nem nascido, tem 21 anos, e ela joga em Portugal, no Benfica, é estreante de Copa do Mundo também, e tem a Ludmilla. Ela começou no atletismo e ela começou no atletismo, começou a jogar fazendo atletismo, depois foi jogar no Juventus e em 2017 ela foi para o Atlético de Madrid, ela tem 24 anos, também é a primeira Copa dela. São 2 nomes do ataque aí, que vão estar, né, junto com a Andressa, espero, né, com a Marta. E são meninas, né, assim, suas primeiras Copas, acredito que vão chegar com bastante vontade, assim, né, tipo, bastante ousadia no ataque também, e eu acho que vai ser bacana, vai somar, né, a essas experiências aí que a gente comentou. É uma composição bem interessante, né, se pensar em jogadoras super bem estabelecidas, bastante famosas, consolidadas, experientes, e essa mistura com a juventude com a experiência, acho que vai ser um ponto forte, assim, da seleção. Vamos esperar então como é que vai ser a seleção brasileira, né, que vai estrear contra a Jamaica, né, isso que é positivo, né, vai pegar a seleção teoricamente mais frágil, né, do grupo, estrear no dia 9 às 3h30, né, da tarde, no horário... Peraí, o horário da onde isso aqui? É no horário de lá, pô. Às 10h30 da manhã, no horário 10h30. de Brasília. Brasil e Jamaica, dia 9, às 10h30. Brasil e Austrália, dia 13, às 13 horas. E Brasil e Itália, dia 18, às 16 horas. É isso aí. Vamos prestigiar, gente. Pois é. E não vai ter pausa, né, no trabalho, pô? Então, ter igual a Copa do Mundo masculina. Alguns lugares, eu vi algumas matérias, assim, que em alguns lugares vai ter, sim, algumas marcas grandes, inclusive, se eu não me engano, o Boticário, estão incentivando, tipo, a ter essa parada aí para assistir os jogos da seleção, e marcas convidando marcas a fazer o mesmo tipo de ação, né, com seus funcionários, porque, por que não, né? A gente para no
no futebol, na seleção, para ver a seleção masculina, a gente para ver a seleção masculina jogar amistoso, né? Pois é, gente. Então, vamos prestigiar aí a nossa seleção, que vai ter transmissão dos jogos, né, pela primeira vez na Globo, com mulheres comentando, né? Uhum. E a Sport TV, se eu não me engano, vai transmitir o Mundial todo, mas a Globo vai parar para transmitir os jogos da seleção. Quem vai acompanhar, eu acho que quem vai estar é a Ana Thaís Matos, eu acho, que vai estar comentando. E a Milene Domingues. Isso. Então, com assim. Galvão Bueno na narração. Espero que o Galvão deixe elas falarem. E eu não sei se vai ter alguma narração de mulheres. Eu acho que não, né? Na Globo acho que vai ser o Galvão mesmo. Não. Acho que isso não vai acontecer. Pelo menos na Globo, né? Vamos ver no Sport TV como é que vai acontecer. Mais algum destaque do grupo C? Acho que é isso aí, gente. Brasil Muito bem. primeiro. Brasil. Vamos seguir, que a gente ainda tem mais 3 grupos. E o podcast acho que já deu 1 hora. No grupo D, temos Inglaterra, Escócia, Argentina e Japão. Para quem não é familiarizado, né, com o futebol feminino, a Argentina no futebol feminino não é lá grande coisa, né? A Escócia é a novata, né, desse grupo, estreante em Copa do Mundo. O Japão tem um título, né? Tem o Japão que tem um título, mas vem aí o Japão vem numa fase de transição, né, que saiu algumas jogadoras de grande nome, como a Omari Sawa, que já foi melhor do mundo, Yuki Nagasato, a Shinobu Yono. Mas aí tem essa renovação aí com atleta de qualidade, uma jogadora aqui já remanescente, né, do elenco campeão mundial, que é a Mizuho Sakaguchi. Falei rápido e certo agora. E que atua lá no futebol japonês, né? Inclusive só 2 atletas jogam fora do Japão. É outra liga também com desenvolvimento, né? E tá aí refletido na posição aí do ranking de 7ª colocado, com um título mundial e um vice em 2015. E acho que a primeira posição talvez seja do Japão, ou vocês acreditam que a Inglaterra, que também vem crescendo, né, no futebol europeu e mundial, né, que foi o 3º colocado na Copa de 2015, ela consegue terminar, né, na primeira colocação nesse grupo? Eu acho que vai ser uma briga boa, e pensando, né, na última Copa, a gente poderia colocar a Inglaterra aí como primeira, né, colocada. É a 3ª do ranking da FIFA, a Inglaterra, né? Sim, 3ª colocada, semifinalista da última Euro e 3ª colocada na Copa de 2015. Eu aposto a Inglaterra aí em primeiro e o Japão vindo ali em segundo, viu? Eu vou usar, então, vou ser do contra. Japão em primeiro e Inglaterra em segundo. Porque o Japão tem essa tradição, né? Acho que quando chega no momento de Copa, esse componente de peso, assim, da camisa, não sei se vocês concordam com esse tipo de pensamento, mas não sei, acho que quando uma competição do tamanho da Copa conta bastante o histórico, assim, né? E a Inglaterra tem como base o Manchester City, né? Tem 8 atletas que vêm de lá, mas o destaque mesmo da seleção é a Fran Kirby, que joga no Chelsea. Eu vi os vídeos dela também, uma jogadora rápida, que não tem parada ali, tá numa ponta, vai para outro lado, corre pra caramba. Uma atleta que joga nos buracos da zaga ali muito bem. Então é interessante observar a Fran Kirby, atleta dos Estados Unidos, atleta da Inglaterra, que tem um destaque da Inglaterra que o treinador anterior era o Mark Sampson, mas por conta de investigações de comportamento racista feito por parte dele quando ele era treinador de uma outra equipe antes de assumir a seleção, por conta disso ele foi demitido da federação inglesa e assumiu no lugar dele o Phil Neville, né, que é um defensor histórico aí do Manchester United, do Everton, que é o novo comandante da seleção inglesa desde 2018. A Escócia novata,
talvez pode surpreender por conta disso, né? Como vocês disseram, 20ª do ranking. Tem esse intercâmbio com a Premier League, né, da inglesa. Argentina. Igual, né, da Inglaterra. Pois é, e é até interessante que a Inglaterra tem a rival da Escócia, né, e a Argentina, que é a rival histórica da Inglaterra desde os tempos de guerra das Malvinas, né? Então as duas estão aí no mesmo balaio aí. O último destaque aqui da Argentina, já que a gente falou aí que não é lá essas coisas, não é mesmo, mas tem 8 jogadores que jogam no futebol espanhol, né? E o destaque da equipe que é a Stefania Banini, atacante que joga no Levante. Mas ela nunca jogou num time argentino, né? Ela começou no adulto do Colo-Colo do Chile e agora está no futebol espanhol. Vamos para outro grupo então, gente. O grupo E tem Canadá, Camarões, Nova Zelândia e Holanda. Mais um grupo polarizado, penso eu, né? Com Canadá e Holanda sendo fortes candidatas, né? Sim. Eu também vejo as duas como as favoritas aí. Talvez entre os que a gente conversou não sejam não sejam seleções mais fortes, mas internamente ali no grupo as duas se destacam, talvez com um pouquinho de disputa ali a Nova Zelândia, né? Que é absoluta ali na Oceania. Ela é absoluta, mas contra equipes bem mais frágeis do que ela, né? É até complicado você falar. E a Nova Zelândia está em 19º no ranking da FIFA, que acho meio bizarro, inclusive. Já que você falou da Nova Zelândia, o destaque da Nova Zelândia é a Ellie Riley, uma defensora que joga no futebol, que joga no Chelsea, né? Mas ela nasceu nos Estados Unidos, inclusive. E é a principal jogadora da Nova Zelândia. A Holanda, que é uma das candidatas aí essas 2 vagas de classificação direta, né? Atual campeã europeia, né? Foi campeã em 2017. Colocada no ranking. Pois é, sediou a última Euro e foi campeã, né, em 2017. Parou nas oitavas em 2015, então nessa Copa do Mundo está tentando dar um up, já de como dizem os pessoal aí do coach, dar um up e e a Holanda aí brigando aí com o Canadá para talvez terminar aí com a primeira posição, né? O Canadá que, assim como o Brasil, tem jogadores com idade avançada, né? A Chris Sinclair. Tem a Chris Sinclair de grande referência, capitã aí da equipe. E tem novas atletas que, por exemplo, tem 3 jogadoras com 18 anos lá. A Julia Grosso, a Jade Rivière e a Jordan Huitema. Então, tem essa renovação também na seleção canadense. Que a gente até dá nem para falar que tem intercâmbio com o futebol dos Estados Unidos, porque a liga norte-americana engloba também equipes canadenses, né? Então dá nem para falar isso nesse caso, né? Tem o Vancouver da equipe que é do Canadá que disputa a liga norte-americana. Canadá e Holanda, então, grandes forças desse grupo. Aí agora a gente parte para o último, mas não menos importante, até porque tem a favorita ao título, né, nessa Copa do Mundo, mais uma vez, Estados Unidos. Com Tailândia, Chile e Suécia. Um grupo fácil para os Estados Unidos e para a Suécia, né? Porque tem aí a estreante Chile, tem a Tailândia aqui, não é estreante, mas é o segundo mundial da Tailândia, né? Mas também não vai oferecer perigo, como já foi mencionado aqui. A gente tem os Estados Unidos aí com 3 títulos, realmente acho que é o favorito, acho não, tenho certeza que é o favorito. E nesse grupo acho que não vai enfrentar muitos problemas, assim. A treinadora é a Gillian Ellis, acho que é isso, acho que é assim que fala o nome dela. Desde 2014, né, acho que ela tá à frente da equipe, acho que esteve em 2012, aí saiu e voltou em 2014 e desde então está lá. Estados Unidos acho que
venceu as Copas de 91, 99 e a última agora, 2015. E uma coisa interessante é que na última Olimpíada ele foi mal, né? Terminou em 5º lugar. Exatamente. Você acha que é uma motivação para a seleção, né? Se provar novamente que é quem manda, né? Nessa toda. Né? Tem aquela coisa, né? Supremacia, né? Tem aquela coisa de validar ali, né? O passe. Supremacia americana. Exatamente. Né? É um país com muita tradição de futebol feminino, né? É interessante observar quando a estrutura favorece, a modalidade responde, né? São três títulos, uma liga mais competitiva, jogadoras, igual a gente conversou no começo, se manifestando ali por salário e tudo mais. É toda uma conjuntura que leva os Estados Unidos a ser o número 1 do ranking e o maior campeão da história. E é o país que dessa Copa do Mundo que é o único que tem todas as atletas atuando no seu território, né, na Liga Norte-Americana. O Chile é estreante, né, como a gente falou. Mais um detalhe dos Estados Unidos que eu tenho, que eu também vi, assim como as outras jogadoras que eu vi lá pelo YouTube, eu vi a Julie Ertz, que além dos nomes já conhecidos dos Estados Unidos, né, Alex Morgan, Carly Lloyd, Megan Rapinoe, tem algumas mais jovens, né, desse elenco, e a Julie Ertz é um dos destaques, né, inclusive no site da FIFA, né, destaca ela, e eu vi ela uma volante, mas que tem uma presença de área muito boa para a sua seleção, é um perigo no jogo aéreo, né, um posicionamento bom dela, acho que ela tem 18 gols marcados na seleção, e pelo menos acho que 12 foram de bola parada ali, mais alguns ali de sobra de cruzamento, então é um perigo constante ali nos Estados Unidos. Acho que ela é a que mais destaca mesmo, né? Pensando até em número de gols, assim. Acho que é a Julie Ertz mesmo. Até por essa estratégia de bola parada também muito importante para alguns jogos. No ela caso da Chicago, né? Chicago. Isso. Red Stars. E aí a gente tem a Suécia, né, que é talvez seja a segunda força desse grupo. Tem um histórico já respeitável, né, de Copa do Mundo, teve 2 terceiros colocados, um vice-campeonato. O Brasil tá ali atrás da Suécia, né? Suécia foi prata da FIFA. A Suécia foi prata na Olimpíada do Rio de Janeiro. Também tem uma liga organizada, né? Muitas atletas brasileiras já atuaram na Suécia. Parece nono, o Brasil aparece atrás da Suécia aqui no ranking da FIFA, né? A Suécia parece em nono. Uhum. É uma das potências, né, do futebol feminino ainda. Embora tenha um elenco veterano, nomes veteranos aí nesse elenco que disputa essa Copa do Mundo. Das desconhecidas aí, né, Chile e Tailândia, o Chile foi até surpresa, né, de se classificar com o vice-campeonato, né, da Copa América. Foi sede, né, da última Copa América e isso ajudou bastante o Chile, né? Com certeza, né? A torcida chilena é muito apegada, né, à sua seleção. Isso. Mas é bacana ver o Chile na Copa do Mundo, né? Por esse motivo aí que você falou, né? De ser uma torcida bem animada, uma torcida bem apegada, assim, né? Às seleções. Então, eu acho que vai ser bacana ver o Chile. A Érica, que é uma torcedora chilena por motivos valdívicos, não conta pra ninguém, Fábio. A gente tá sendo isento aqui. Isso é verdade. Bom, o Chile tem 10 atletas que jogam na Espanha, inclusive tem esse intercâmbio. A Tailândia, é até interessante ver a Tailândia que a maioria do elenco da Tailândia joga no futebol tailandês, mas isso não quer dizer grande coisa pro nível técnico da seleção, né? Outro destaque mesmo fica por conta de 2 atletas que jogam no futebol, no soccer, nos Estados Unidos, jogam no futebol universitário, que aí vem os nomes complicados, né? Vem
Sukhawade Nidwamro. Olha, Fábio, eu não vou nem arriscar, vou deixar para você mesmo, porque acho que eu não sou capaz. E tem a Tiffany Sornpal, que são duas que, inclusive, elas são nascidas nos Estados Unidos, mas têm descendência tailandesa e defendem a seleção aí da Tailândia, 34ª no ranking da FIFA. Dá até para ver nessa diferença dessa polarização, né, entre Estados Unidos e Suécia nesse grupo, que a diferença, né, da Suécia, que é a 9ª colocada para a Tailândia, né, 34ª, né, é muito grande, né? Talvez seja o grupo que tenha maior disparidade, né, com relação às seleções. Com certeza. Acho que é isso aí, gente. Conseguimos fazer uma pequena análise aqui. Pois é, muitos grupos. Muito tempo passado. A gente estourou essa 1 hora aí, mais 1 hora, provavelmente. Bom, já que a gente estourou, tem até uma observação, uma questão para vocês, já até um pouco fora da Copa do Mundo, né, mas com relação ao futebol feminino, a gente vê aí Brasil, Argentina, Chile, tem a Colômbia também que tem uma certa participação no futebol feminino, e tem agora, né, acredito que foi nesse ano, inclusive, que tem a obrigação da Conmebol para os clubes masculinos de futebol terem equipes femininas, né? Como é que vocês veem, né? Se é algo que pode refletir, né, futuramente para um futebol feminino na América do Sul bem mais com mais qualidade de disputa para enfrentar outras equipes de outros continentes? Eu acho que foi muito válida essa decisão, essa imposição, no caso, né? Porque se não for assim, a gente entra naquela mesma discussão, não tem investimento, ou será que as pessoas não gostam de acompanhar? Então, vamos fazer um teste, vamos obrigar os clubes a investirem no futebol feminino, porque jogadora tem. Tem mulher querendo jogar, mas não tem peneira, não tem nada, né? Não tem esse investimento. Então, vamos obrigar os clubes a investir para ver se a gente tem algum progresso, né, efetivo, assim, porque de que adianta a gente ficar discutindo tanto? A gente já sabe onde estão os equívocos, onde estão os erros, os problemas, né? Eu acho que os últimos 10 anos foram bem expressivos, assim, para o futebol feminino, de uma forma geral, tanto para as jogadoras quanto para outras profissionais atuando no meio, né, do esporte mesmo. Então, eu acho que, mesmo que seja uma imposição e que, de certa forma, por alguns clubes, né, isso seja visto como negativo, não sei, né, porque precisa de estrutura, precisa de tudo isso, de dinheiro, né, eu acho que isso vai refletir, sim, em algo bem expressivo, assim, nos próximos anos. Acho que isso também está sendo feito aqui no Brasil, né, nos clubes brasileiros, assim, então acho que vai ser bem bacana, assim, acho que a gente não tem como projetar isso agora, mas eu acho que vai ser positivo, acho que já está sendo positivo. Pensando que pela primeira vez aí a gente tem um campeonato brasileiro mais competitivo com os grandes clubes do Brasil, é uma coisa boa, né? Essa obrigatoriedade trouxe efeitos positivos, apesar dessa imposição, assim, abrir precedentes para certas adaptações, digamos assim, né, que a gente conhece como jeitinho brasileiro, colocar os times femininos para jogar em outros estádios que não sejam os oficiais do clube, dar aquela distanciada, fazer o mínimo só para cumprir aquela determinação, mas só de ter uma estrutura, talvez seja um impulso necessário, né? Eu acho que todo esporte precisa de
de um início, de uma base que impulsione mesmo para o futuro. Então, eu acho que a gente vai demorar ainda para colher os frutos disso aí, mas é um começo, né, gente? Todo começo é difícil e vamos torcer para que realmente sejam efetivas as medidas que os clubes estão tomando, não seja só para cumprir uma regrinha ali, né? A Federação Paulista agora, se eu não me engano, esse ano vai realizar a primeira peneira, né, para meninas de 14 a 17 anos. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente precisa de uma base, né? Não só no futebol masculino, a gente precisa de uma base no futebol feminino. A gente não vai ter, tipo, Formiga, Marta, Cristiane para sempre. A gente já viu isso. Então, acho que investir na base mesmo é o principal para que a gente possa ter atletas jogando no Brasil. Porque o que acontece? Essas atletas vão embora, né? A maioria das atletas não jogam no Brasil, né, da seleção. Muitas jogam no exterior e poucas estão aqui. Acho que tem no Corinthians, no Santos, a Cristiane voltou agora para o São Paulo. Mas eu acho que é importantíssimo ter investimento na base, né, nas atletas, para que a gente tenha meninas jogando aqui no Brasil também. E utilizar, né, esse grande nome do futebol, né, a Marta, mesmo a Cristiane, a Formiga, para transformar, né, o esporte, no caso o futebol feminino, né, coisa que em outros esportes não deu muito certo, como foi o tênis com o Guga, né, perderam a chance, né, no caso do Brasil. Também, né? Basquete feminino também, mas não vamos entrar nesse assunto, senão o nosso podcast não vai acabar. Nossa, aí falando de basquete, aí já vai para outro podcast da Locomotiva Esportiva, mas vamos ficar por aqui então. Carol, muito obrigado, né, por você aceitar, né, o convite aqui de participar desse podcast, e até a próxima. Muito obrigada, eu agradeço e espero que rolem outros convites aí pra gente trocar uma ideia, foi muito bacana. Beleza. Érica, até mais. Até mais, gente. Foi muito bom falar disso com vocês, discutir, trocar ideia. Espero que essas pautas estejam sempre presentes, né? Que a gente possa discutir por muito tempo ainda o futebol feminino. Pois é, algo que tomara que cresça, né, cada vez mais além dessa Copa do Mundo, né, que não fica naquela parte de no entre copas caia no esquecimento. Chega na Olimpíada, o pessoal lembra, aí chega na Copa aí o pessoal lembra, mas entre isso e outro, a coisa complica, né? Agora o mais importante mesmo é a gente planejar a cerveja de domingo. Às 10h30 da manhã. Onde esse jogo? Tem que ter uma feijoada de domingo, pô. Feijoada, pode ser feijoada e caipirinha. Vixe, melhor estilo Brasil. A gente termina esse podcast aí, primeira edição do podcast com o nome Copeiros Futebol Clube. Acho que é esse o nome. Acho que a gente ainda não decidiu ainda. O Anais soltou esse nome, mas eu achei interessante. Vocês gostaram de Copeiro Futebol Clube? Eu acho representa bacana. bem. No momento não posso opinar. Bom, vamos ver como vai acontecer no decorrer desse podcast. Se vai mudar de nome ou se não vai. Confira os próximos episódios do programa. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora, ouvindo nossas baboseiras e opiniões engajadas e opiniões contundentes. E até a próxima. Tchau. Tchau.